Então aqui nessa aula de hoje, tá? O que é a nossa intenção? A gente vai usar um potenciômetro para controlar o grau de um servomotor, tá? Então o servomotor basicamente é um motor que ele vai variar de 0 a 180 graus. E eu consigo, através de funções específicas aqui dentro do Arduino, controlar em qual ângulo esse servomotor vai estar, beleza? Então, aqui tem um exemplozinho de como que vai ficar o nosso projetinho, tá? Eu vario aqui o potenciômetro e o meu servomotor segue essa variação. Para isso aqui, usei um potenciômetro. Vou disponibilizar para vocês o esquemático depois, tá? Basicamente, eu mando positivo e negativo aqui para o potenciômetro, pego um sinal, mando para a entrada analógica. O servomotor ele tem 3 fios, tá? Um positivo, um negativo e o sinal que eu vou mandar para ele, um sinal digital, tá? E esse sinal digital, na verdade, ele vai trabalhar como se fosse um sinal PWM. Eu vou ligar e desligar esse sinal digital e ele vai controlar esse servomotor para ir até o ângulo que eu desejo, certo? Então vamos lá fazer a programação. Então pessoal, para a gente montar esse circuito que a gente está planejando aqui, que é para controlar o servomotor através do potenciômetro, vamos fazer a programaçãozinha dele aqui. É bem simples, tá? Bem fácil de fazer. Vamos lá direto ao ponto aqui. Primeira coisa que eu tenho que fazer, tá? Eu tenho que incluir a biblioteca que controla o servomotor, tá? Então eu vou incluir a biblioteca aqui, servo.h. Vamos comentar essa parte. Então aqui vai ser a minha incluindo bibliotecas, certo? Depois, tá? Eu já venho aqui para dentro. Depois que eu faço a inclusão da biblioteca servo.h, eu tenho que fazer uma declaração de variáveis aqui, tá? Vamos lá fazer uma declaração de variáveis. Que variável eu vou ter que declarar? Eu vou criar um objeto, pessoal, que ele vai ser da classe servo. O que quer dizer isso, tá? Estou criando um objeto que vai se chamar meu servo, eu vou dar esse nome de meu servo. Esse objeto ele vai herdar vários métodos e funções da biblioteca servo.h, certo? Métodos e atributos, na verdade. O que isso quer dizer? Que dentro da biblioteca servo.h eu já vou ter lá um método, né, que seria como se fosse uma função, e essa função vai ser responsável por movimentar o meu servomotor. Então eu já tenho uma biblioteca construída para fazer isso, certo? Que é a biblioteca servo.h. Como faço para declarar para criar um objeto então da classe servo, tá? Eu preciso fazer o seguinte: vou criar um objeto da classe servo com o nome meu servo, certo? É como se eu estivesse criando uma variável, só que essa variável é do tipo servo, tá? Mas na verdade eu estou criando um objeto da classe servo, o jeito mais correto aí a gente está falando. Então, a primeira função que a gente utiliza dela, tá? O primeiro método que eu utilizo dessa classe é o método attach. Tá? O que esse método attach está fazendo? É em qual porta do meu Arduino eu estou conectando o meu servomotor. Então, qual porta do Arduino está mandando o sinal que vai controlar a rotação do meu servomotor, tá? No meu caso aqui, eu conectei a porta 9. Beleza. Agora a gente vai lá para dentro do void loop. Dentro do void loop, pessoal, eu vou criar uma variável que ela vai receber o valor que está vindo do meu potenciômetro. Então, eu vou criar uma variável aqui do tipo inteiro, vou chamar potenciômetro. O que essa variável vai receber? Ela vai receber o que está entrando na porta analógica A0, que é onde eu conectei o meu potenciômetro, tá? Então, o sinal do potenciômetro está vindo e entrando na porta A0. Só que, lembra que eu falei que esse sinal ele é convertido, né? O Arduino faz uma conversão analógico digital. Então, esse sinal é convertido aí de um sinal 0,5 volts para um valor digital, né? Que vai corresponder para mim a 0 até 1023. Eu quero que esse valor 0 a 1023 controle o servomotor, certo? Só que o meu servomotor ele vai de 0 até 180 graus.
Então eu tenho que colocar esse valor 0 a 1023 dentro de uma escala 0 a 180 graus. Ou seja, 0 do potenciômetro vai corresponder a 0 graus. 1023 do potenciômetro vai corresponder a 180 graus, certo? Qual a função que eu vou utilizar para fazer isso? A função map. Tá? Então a função map ela já faz para a gente isso de maneira automática, tá? Uma função que já tem aqui na ideia do Arduino. Então eu vou criar outra variável aqui, int, que vai se chamar ângulo. Tá? Essa variável ângulo vai receber então a função map. Quais são os parâmetros que eu tenho que passar para a função map? O valor que eu quero converter, que no caso é o valor que está sendo lido do potenciômetro. Vou passar a escala que esse valor está agora, que é 0 a 1023, e para a escala que eu quero que ela vá, que é 0 a 180 graus. Então agora eu estou pegando esse valor 0 a 1023 do potenciômetro e estou mandando para 180 graus. Vamos printar esse valor na tela também do monitor serial para a gente ver. Para isso eu tenho que fazer o quê? Serial.begin 9600. Então estou abrindo a comunicação serial aqui do computador com o Arduino. Primeira coisa que eu tenho que fazer. Agora eu venho e dou aqui um serial.println. Ele vai printar o que eu quiser lá no monitor serial. Eu quero que imprinte esse valor ângulo aqui para eu ver se ele está variando de 0 a 180 graus mesmo, certo? Então beleza, pessoal, agora a gente vai testar esse programa que a gente realizou aqui, certo? Então vem aqui, verificar, faço o download, vou abrir o monitor serial. Então aqui está mostrando que o meu potenciômetro está mandando o valor 0, tá? De acordo com o que eu vou variando o potenciômetro aqui, olha o que vai acontecendo com o valor do ângulo, né? Que é o que eu estou printando no meu monitor serial. Ele vai de 0 a 180. Vai ter 179, na verdade. Por quê, né? Eu fiz essa escala de 0 a 1023 virou 0 a 180. O que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que linkar esse valor, tá, ao servomotor. Como que eu vou fazer isso? Eu venho aqui e dou um meu servo ponto right ângulo. O que eu estou falando, tá? Estou falando assim, para o meu servo ir para aquele ângulo, tá? E essa variável ângulo aqui, o que é? É o valor do potenciômetro convertido para ângulo, certo? Então estou mandando meu servomotor ir para aquele ângulo. Vamos lá fazer o upload. Download, na verdade. Carrego no Arduino. Agora, tá? O meu servomotor, ele vai seguir o que eu estou variando no potenciômetro. Então aqui, ó, tá 113. Vamos mandar para 0? Mandei para 0, meu potenciômetro vai para, meu servomotor vai para 0. Vou mandar para 180 graus agora. Olha como que ele vai movimentando. Eu estou movimentando aqui o potenciômetro. Ele varia ali no monitor serial que eu estou printando e varia também o servomotor. Show? 180 graus. Então, para fazer isso aqui que a gente precisou fazer a leitura da entrada analógica, converter essa entrada analógica para um que está na escala 0 a 1023 para uma escala 0 a 180, que corresponde ao ângulo. Precisei fazer a inclusão da biblioteca servo.h, que é a biblioteca que vai ser responsável por fazer o controle do servomotor, tá? Declarei ali o objeto meu servo dessa biblioteca servo e utilizei os métodos o servo write e o servo attach. O servo attach é para linkar o servomotor com uma determinada saída do meu Arduino e o servo write é para eu dar o comando para ele qual ângulo que ele deve ir. Beleza?